Como eu devo agir com o meu conversante? Fique com a gente até o final do vídeo, que vamos falar um pouquinho mais sobre esse termo. Olá, princesas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o conversante, aquela pessoa que eu estou conhecendo, que eu estou conversando e como eu devo agir, né, com essa pessoa e diante de todo o contexto. Lembrando que esse conteúdo, ele é em particular para as meninas cristãs, tá? O nosso público ele é voltado para meninas cristãs, mas também não deixa de agregar, de abençoar aquelas que também não são, tá? E eu peço que vocês possam estar encaminhando esse vídeo para alguma amiga que vocês acham que fará sentido para elas, se elas estão com alguém, conversando com alguém, que elas possam estar ouvindo sobre um pouquinho mais sobre como ela pode estar lidando com essa pessoa. E dá like, você que é nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui e a gente traz com assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, né, da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, e querendo ou não, esses termos estão bastante em alta e no nosso meio também existe aquelas pessoas que a gente acha interessante e queremos conhecer, conversar. Como agir? O que fazer? Como vimos nos vídeos anteriores sobre defraudação, digamos que 90%, se não 99%, ocorre, se inicia em uma conversa. Então, por isso, a importância de termos o cuidado ao iniciar qualquer coisa que seja com uma determinada pessoa. Então, o primeiro ponto que nós precisamos adiantar aqui é não ser emocionada, tá? Então, quando você para conhecer, abre o seu coração para conhecer uma pessoa, para começar uma conversa com ela, não seja emocionada, respira e deixa fluir naturalmente, só que com todos os cuidados necessários. Lembrando mais uma vez, tá, que é um conteúdo focado para meninas cristãs, mas também não deixa de ser muito bem-vindo na vida daquelas que também não são, porque todas nós temos alguém que estamos interessadas ou que já iniciamos uma conversa, tá? Então, o foco aqui é só nós termos o cuidado de como lidar com esse tipo de situações, né? Com o conversante, que nada mais é aquela pessoa com que a gente está apenas conversando. Ainda não tivemos nada, entre aspas, né? Vai ter umas outras que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, mas o foco mesmo é na conversa, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa identificar é o propósito que eu tenho em relação àquela pessoa ao iniciar essa conversa. Faz sentido para mim iniciar uma conversa se eu não tive nenhuma atração por aquela pessoa? Não faz. Então, assim, se você não demonstrou interesse por aquela pessoa, então por que iniciar uma conversa com ela?
sabe? Vivi, mas eu quero ir conhecendo pra gente ver e tal. Gente, até isso você está tomando tempo dessa pessoa e fazendo com que ela perca tempo com você pra impedindo ela de conhecer outras pessoas. Então não faça isso, não iluda uma pessoa, um garoto que vocês não sentiram nenhuma atração, não tem propósito nenhum com aquilo, com aquela conversa, então não leve adiante. Sabe? A gente precisa ter esse cuidado e pensar, do mesmo jeito que eu não quero que aconteça comigo, eu também não vou fazer. Sabe? Então isso é um dos pontos que a gente precisa ter em mente. Não há nada, gente, não há nada de errado. É absolutamente aceitável você conversar com uma pessoa, querer conhecer uma pessoa virtualmente. Só que, como tudo na vida, a gente precisa ter sabedoria para lidar. Isso é um dos pontos, ainda mais nos dias de hoje, que tá tudo assim virtualmente, as pessoas estão, sabe, querendo se conhecer cada vez mais só virtualmente. Então, por que não ter esse tipo de cuidado? Por que não ter esse tipo de cautela? Se eu não tenho interesse, não inicio, tá? Então, o primeiro ponto é o propósito, o meu propósito em relação a essa conversa, em relação a essa pessoa. Então, se eu não tenho, não tem por que eu iludir. Segundo ponto que nós precisamos ter em mente é, a sinceridade, tá? A transparência. Então, seja honesta desde o princípio. Procure um homem que você possa estabelecer um relacionamento, tá? E se você perceber nas conversas que a pessoa não está correspondendo a essa expectativa sua, então já mostra que ele não é a pessoa para você. Então procure ser sempre transparente nas suas palavras, mas é claro, não se parecendo desesperada, tá? Procure de uma forma ou outra, um jeitinho de falar que você não é uma pessoa qualquer, que você é uma garota realmente de valor, que vale a pena a pessoa conquistar, né? Se mostrar interessante para você. E jamais, tá? Tendo esse autocuidado, jamais transpareça que você está desesperada para essa pessoa, tá? Não deixe ele pensar que ele é a última bolacha do pacote na sua vida, tá? Então tenha esse cuidado, porque muitas das vezes uma fala ou outra, a pessoa pode achar que a gente está desesperado por um relacionamento, e ele é a última opção nossa. E isso pode acabar afastando também essa pessoa e deixando essa pessoa um pouco na retaguarda em relação a você. E, enfim, deixa, tá, ser conquistada, mantém sempre aquele mistério, só que na honestidade, sem joguinhos, tá? Então busque por ideias interessantes, conversar sobre coisas em comuns, sabe? Descobrir algo, né, daquela pessoa que vocês têm em comum. Procure estabelecer desde princípios valores, conhecer os valores de cada um, conhecer os ideais, enfim, tudo isso para que vocês depois não possam vir e dizer, isso aí eu não conhecia dele, ou depois ele, né, não conhecia também de mim. Então busque desde o princípio ser transparente, ser essa pessoa honesta e sincera em relação a outra pessoa. E para também gerar aquela química, né? Então a gente acaba construindo uma relação boa, agradável, através também da química, né? De todos os pontos que a gente vai achando interessante e em comum com o outro. Então, honestidade desde o princípio, para que a gente
possa estabelecer um relacionamento agradável e poder conhecer ainda melhor a outra pessoa. É aquela questão, né? Como eu vou gostar de uma pessoa se eu não estou tendo intimidade com ela? Se eu não estou tendo conversas legais? Porque ao contrário de uma pessoa, né, física ali, eu tô tendo aquele contato físico, o conversante ele é mais virtualmente, então eu preciso ter conversas mais profundas até mesmo para eu ver se tá sendo interessante para mim continuar com aquela relação, né? E claro, a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, que é na medida, tá? Ah, eu vou ter conversas profundas, ok, é válido, super bem-vindo, tranquilo, mas é na medida de somente aquilo que você tá sentindo que o rapaz tá dando de volta, tá? Se ele ainda tá segurando, se segurando pra ter conversas profundas, se segura também, tá bom? Não vai ser aquela emocionada e contar sua vida inteira ou o seu passado, enfim. Falar ali, eu preciso saber mais coisas, enfim. Não, se segura um pouco. É importante também essa questão do mistério, até mesmo para você continuar tornando interessante para ele, sabe? Se tornando interessante para ele, porque a partir do momento que ele já sabe de tudo sobre você, acaba sendo desinteressante para ele. Então, assim, meça o interesse dele em relação à conversa. Então, assim, ali nas conversas já dá para sentir bastante coisa, já dá para perceber a questão de reciprocidade do cara. Então, só dê na mesma medida, tá? Cuidado quanto a isso. Outro ponto bastante interessante que a gente precisa, nós mulheres principalmente, exercitar e ter muita sabedoria é ouvir atentamente, tá? Nós precisamos deixar com que o homem, ele fale também. Não é só a gente, né? Anteriormente eu tinha falado sobre a reciprocidade, né? Medir, falar de acordo com que você também tá sentindo que ele tá se abrindo. Aqui a gente precisa mostrar pra pessoa que a gente está conversando que eu tenho interesse também em saber sobre ele, sobre aquele assunto. Eu tenho que deixar essa pessoa à vontade para se abrir comigo, tá? E eu preciso saber a hora certa também de estar falando, de estar colocando ali a minha opinião sobre determinado assunto. Então, tudo isso eu preciso trabalhar bastante numa conversa. E saber também a maneira certa de expressar a sua opinião, tá? Cuidado, porque muitas das vezes a gente quer se passar de religiosa demais, quer se passar de, enfim, sábias demais e vamos ser um pouco mais humanas, sabe? Tratar as pessoas, tentar entender as pessoas como elas realmente são, o que elas estão carregando de bagagem, de passado, enfim. Vamos tentar nos colocar no lugar do outro pra gente então dar a nossa opinião, saber como falar sobre determinados assuntos, tá? Então, ouvir atentamente vai nos fazer com que a gente também saiba discernir, né, a hora certa de falar, tá? Então, ouvir atentamente é muito importante quando a gente está nesse período de conversa, conhecendo o nosso conversante, tá bom? Então, assim, conversem bastante. Muitas das vezes vocês têm sonhos, gostos, temperamentos, chamados diferentes. Então, só numa boa conversa para vocês estarem
descobrindo isso e resolvendo, né, entrando ali num consenso e se vocês vão achar interessante continuar com aquilo ou não, enfim, tudo será resolvido numa boa conversa. E por último, fiquem atentas aos sinais, tá? Não vão só pelo emocional. Vocês estão ali achando interessante tudo, aquela conversa, mas fiquem atentas aos sinais. Por exemplo, não falar já é uma resposta. Se a pessoa, sabe, demora muito para estar te respondendo, fica com esse joguinho, enfim, já é uma resposta. Lembrando que os sinais, eles não falam, eles gritam, tá? Então, fiquem atentas aos sinais e sem joguinhos, sejam sinceras, honestas, ouvem atentamente e meçam reciprocidade, dê na medida e deixa fluir naturalmente, sem pressa, sem aquela coisa assim de você tá morrendo, se não for esse, eu vou morrer, sabe? Não. Aproveitem esse momento até mesmo para vocês fazerem o processo seletivo de vocês com muita sabedoria e conhecer pessoas. Por que que a gente fala muito sobre essa questão desse autocuidado, de você ter esse autocuidado quando você está se relacionando com uma pessoa? Principalmente para nós cristãs, né, meninas cristãs, eu digo também por mim, tá? Tô respondendo por mim. Eu não sou aquela menina que tem é cheia de contatinhos no celular. Hoje, se não deu certo com esse, eu já tenho outro na fila. Enfim, comigo isso não funciona. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Então, querendo ou não, com o conversante, vai ser apenas né? Uma pessoa que eu só abro, né? Eu só abro espaço realmente para quem eu acho interessante para mim, que eu me interesso, enfim. Então, querendo ou não, a gente acaba se apegando a essa pessoa porque é só a gente não tem aquela coisa de ficar conversando com um e com o outro, se não der certo com esse, a gente tenta. Não, eu pelo menos não sou assim, tá? E assim, para nós meninas cristãs, eu acredito, né, que funciona dessa maneira. A gente não tem aquela lista de contatinhos, né? Aquela monte de contatinhos. E assim, então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Porque a gente se apega, sabe? E nos apegar a esse tipo de coisa é um pouco chato, né? Porque a gente acaba ficando chateada emocionalmente, a gente acha que perdeu tempo, enfim. Então, por isso que a gente fala logo para vocês identificarem os sinais de início, ser atenta às coisas, ao que falar para essa pessoa, porque vocês vão se apegar, a gente se apega e criamos expectativas em relação a isso, né? Então, assim, só cuidado mesmo, tenha os cuidados. E com o conversante não pode ser diferente, porque é uma pessoa que a gente está conhecendo virtualmente, tá? Então precisamos ter muita sabedoria ao lidar com esse tipo de situação. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se fez sentido para vocês, eu repito, encaminha para alguma amiga de vocês que precisam ouvir sobre isso. Eu creio que todas, né, 90% aqui tem uma pessoa que tá conversando, tem o conversante. Então, encaminha para essa pessoa, para que essa pessoa saiba lidar com essa situação, com essa pessoa e saber um pouco mais sobre
como lidar, como agir com ela. E um beijo e até o próximo vídeo.